As frases podem aparecer expressas em duas vozes verbais, ativa e passiva. A frase abaixo, que está integralmente na voz ativa, é... Então vamos lá. Então a gente sabe que a voz passiva, ela pode ser a passiva sintética, verbo transitivo direto com ser pronome passivador, mas sujeito paciente, ok? Aluga-se casa, casa é alugada, beleza? E a gente também tem a voz passiva analítica, tudo bem? Casa é alugada, beleza? Ok, então a gente também tem a voz ativa, em que o verbo, em que esse verbo está nessa voz ativa, ele tem um sujeito agente, melhor dizendo, beleza? Vamos lá. Aqueles que reprimem o desejo, assim o fazem porque seu desejo é fraco o suficiente para ser reprimido. Então a frase abaixo, que está integralmente na voz ativa, beleza? Então aqueles que reprimem, então aqui eu sei que, olha, eles reprimem o desejo, está na voz ativa, eles reprimem, verbo transitivo direto com o objeto direto, o desejo, correto? O sujeito aqui é agente, beleza? Dentro da oração principal, aqueles assim o fazem. Então, aqueles fazem algo, correto? Então, verbo transitivo direto com seu objeto direto, aqui um sujeito agente também, ok? Por quê? Seu desejo é fraco. Ah, sim, terror. Seu desejo é o sujeito, é verbo de ligação, fraco é um adjetivo na função de predicativo. Por enquanto, só voz ativa aí, ok? Beleza. É fraco o suficiente para ser reprimido por alguém. Ah, para ser reprimido por alguém que eu não sei quem é. Então, nesse caso, para ser reprimido é uma locução verbal da voz passiva, beleza? E aí, para você ter essa noção, você vai subentender o por alguém, que é um agente da passiva, e ele está subentendido, ele está indeterminado, beleza? Então, aqui nós vemos que há a voz passiva, e ele quer a voz ativa, tá? Integralmente ativa. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Então veja só, tendo o mínimo de desejos, nós temos uma primeira oração aqui, ó, tá? Quem é que tem? Não sei quem é o sujeito do verbo no gerúndio tendo, ok? Mas eu sei que o verbo ter é transitivo direto, o mínimo de desejos é objeto direto, e o sujeito está indeterminado. Quem é que tem? Não sei até agora. Beleza. Chega-se mais perto dos deuses. Então veja só, o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo, beleza? Quem chega, chega terror, ok. Chega perto, ok. Mas quem é que chega? Quem é o sujeito desse verbo chegar aqui? Não sei. Ele é um sujeito indeterminado, beleza? Porque nós temos o índice de determinação do sujeito. Vimos isso na nossa aula de concordância, na nossa aula de pronomes, né? Em que a gente apresentou esse índice de determinação do sujeito. Ele acontece com o verbo de ligação, é-se feliz, com o verbo transitivo indireto, precisa-se de profissionais qualificados, e com o verbo intransitivo, vive-se bem. Aqui, ó, chega-se mais perto. Quem é que chega? Sei lá. Então, o sujeito agente, ele está indeterminado, ok? Beleza. Então, se eu tenho aqui, nesse caso, ó, perto, ele é um advérbio de lugar, né? Mais advérbio de intensidade e dos deuses um complemento nominal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas orações. E o sujeito agente, ele está indeterminado. Então, eu percebo que eu só tenho voz ativa aqui, correto? Só tenho voz ativa aqui, terror. Gostei. Vamos pegar a alternativa C. Cada um é atraído pelo próprio desejo. Alguém é atraído por alguma coisa, isto é, alguma coisa atrai essa pessoa. Então veja nesse caso que cada um é um sujeito paciente, é atraído, é uma locução verbal da voz passiva, tá? E pelo próprio desejo é o agente da passiva. Tudo bem? Então é atraído, é uma locução verbal da voz passiva. Tá legal? Show de bola, vamos à frente. Letra D. O mais difícil é redescobrir sempre o que já se sabe. Veja, aquilo que já se sabe. Aquilo que já é sabido. Veja que o verbo saber é transitivo direto. O ser, então, pode ser visto como pronome passivador.
e o que? Sujeito paciente, pronome relativo, né? Então, aquilo que já se sabe, aquilo que já é sabido. Eu consigo transpor para a voz passiva analítica. Significa que a gente tem aqui voz passiva sintética. Lembra? Ok, tranquilo. Vimos isso na nossa aula, então, de concordância e também de pronomes, ok? Show! Nada desejamos tanto como aquilo que não nos foi consentido. Não foi consentido por alguém que eu não sei quem é. Beleza? Olha, por alguém que eu não sei quem é. Então, o agente da passiva, ele está indeterminado aqui. Então, olha só, algo não foi consentido por alguém, isto é, alguém não consentiu alguma coisa. Beleza? Ah, sim. Então, neste caso, nós percebemos também que é uma voz passiva analítica. Então, vamos lá. A questão pediu a voz ativa. Então, nós achamos a voz ativa na alternativa B. Na alternativa A, nós encontramos a voz passiva analítica. Na alternativa C, nós encontramos a voz passiva analítica. Na alternativa C, nós encontramos a voz passiva sintética. Na alternativa E, nós encontramos a voz passiva analítica. Tudo bem? Por isso, a alternativa B de bola é a que a gente marca.